Agora vamos entrar num tema essencial, porque o setor de telecomunicações tem atuado de maneira permanente dentro da agenda de responsabilidade ambiental, sustentabilidade e responsabilidade social. Esse ano, com a COP30 sendo realizada aqui no Brasil em novembro, todas as atenções se voltam para esta agenda tão relevante para a nossa sociedade. E o setor de telecomunicações já está fazendo a sua parte, com projetos importantes na área de sustentabilidade e educação conectada, dedicados às escolas públicas. Aliás, não é de hoje. E a partir das 18h30, durante o coquetel, para o qual todos e todas estão convidados e convidadas, o ex-ministro das Comunicações e ex-presidente da Anatel, Juarez Quadros, lançará um livro que conta a saga das telecomunicações desbravando o norte do país, numa das regiões mais desafiadoras do mundo para se levar conectividade. E agora, para entender como sustentabilidade, inclusão e conectividade dialogam entre si e com as políticas públicas, e quais os avanços na agenda, convido ao palco o nosso próximo moderador, Márcio Lino, da Colin Consultoria. Ele receberá os debatedores desse painel, Vicente Aquino, conselheiro da Anatel, que fará apenas uma primeira intervenção e nos deixará para dar sequência a um outro compromisso da Anatel. Seja muito bem-vindo. Joanes Ribas, diretora de sustentabilidade da Vivo. Cristiana Camarati, superintendente de relações com consumidores da Anatel. Obrigado a todos. Queria dar boas-vindas e boa tarde a todas e a todos. Parabenizar a Telebrasil, representada aqui pelo seu presidente Christian e o novo presidente que está assumindo, Alberto, que estavam aqui nos representando pela manhã. Parabenizar também a Conex, Dr. Ferrari, representando, Samuel, pela organização do evento. Saudar todos os meus colegas debatedores aqui. E vamos hoje falar sobre inovação e conectividade para inclusão e sustentabilidade. Vamos ter um debate de 45 minutos. Eu vou dar oportunidade para cada um dos debatedores poderem expor algumas perguntas, expor algumas situações, e, ao final, pretendo fechar. Não sei se teria tempo para perguntas, mas talvez, se for possível. E eu vou começar fazendo as perguntas para o conselheiro Vicente, dada a sua disponibilidade de tempo. Conselheiro Vicente, muito obrigado por estar aqui conosco. Não vou ser redundante, mas, como todos já falaram aqui de manhã também, é o ano da COP30, então esse assunto está muito em voga. E eu queria, conselheiro, que o senhor falasse um pouco para nós, todos aqui presentes, como a Anatel tem encarado essa agenda de sustentabilidade, principalmente nesse ano aqui da COP30, e de inclusão como um fator para transposição e inclusão para o transporte das atividades regulatórias, ou seja, quais são as iniciativas que a agência ela tem tomado, como é que essa agenda está sendo inserida no contexto da Anatel. Por favor, conselheiro, fique à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Bom, gente, é com imensa alegria e com enorme alegria que eu estou aqui no painel do Telebrasil 2025, um espaço que já faz parte da história das telecomunicações do nosso país. Eu quero agradecer muito, imensamente, o convite e também saudar os colegas que estão comigo à mesa, nossa querida superintendente da Anatel, Cristiana Camarati, com quem atuo diretamente no Comitê de Direitos do Usuário da Anatel, o CEDUST, e tive a honra também de compor o colegiado da agência por alguns meses. Gostaria de cumprimentar ainda a senhora Joanes Ribas, diretora de sustentabilidade da Vivo, meus cumprimentos, meu abraço. O senhor Igor Marchesini, do Ministério da Fazenda, e o senhor Flávio Santos, presidente da EASO, a quem também saúdo efusivamente. O senhor Márcio Lino, da consultoria Colli, que, inclusive, está trabalhando em parceria com a Anatel para a elaboração do nosso selo do ESG, e projeto totalmente vinculado ao tema
do nosso painel de hoje. As senhoras e senhores que estão aqui na plateia, recebam também meus cumprimentos, meu abraço, a minha alegria, meu querido Ferrari, em participar deste evento de hoje e dizer que hoje é um dia de que a gente possa dialogar com essa equipe maravilhosa de temas que são carentes, que são candentes, digo melhor, às telecomunicações do Brasil. Meu abraço é efusivo a todos vocês. Mas, gente, o tema de hoje é sustentabilidade, inclusão e conectividade, toca diretamente o coração do que fazemos no dia a dia da Anatel. Por que isso, meus amigos? Não se trata apenas de levar rede para todos os lugares do Brasil. Isso nós já estamos conseguindo diariamente. O desafio agora é garantir que todos possam usar essa rede, que tenham acesso a equipamentos modernos, que tenham acesso à internet de qualidade e, acima de tudo, que saibam aproveitar a tecnologia para melhorar suas vidas. Foi com esse espírito que construímos, por exemplo, o Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações, aquilo que nós chamamos na Anatel de PERT. Em sua versão mais recente, e com a qual eu tive a oportunidade e a honra de colaborar ativamente, porque fui relator da matéria, em sua fase que antecedeu a consulta pública, incluímos ali temas inéditos como sustentabilidade, como conectividade escolar, como redes comunitárias, como segurança cibernética e desenvolvimento de habilidades digitais. Foi uma grande evolução, porque, como vocês sabem, o PERT anterior se limitava, meu querido Ferrari, a tratar de projetos de infraestrutura para universalização de acesso, tão somente. Outro exemplo, minhas senhoras e meus senhores, que me honra trazer aqui a todos os senhores e as senhoras, que está tratando do tema de sustentabilidade, inclusão e também conectividade, é o edital do 5G, o cantado e decantado edital do 5G, que muito, e afirmo aos senhores, muito me dá orgulho em falar desse tema. Ele não foi pensado em arrecadar dinheiro, em trazer recursos, mas ele foi pensado em gerar investimento direto na vida das pessoas. Por isso, aquele edital, repito, cantado e decantado, trouxe obrigações concretas, como cobertura 5G em capitais e cidades acima e principalmente abaixo de 30 mil habitantes. Cobertura 4G em rodovias federais e conexão de qualidade para escolas públicas de ensino básico. E não posso deixar de destacar ainda, nesse tema, conectividade, inclusão e sustentabilidade, uma experiência que me marcou muito recentemente. Há pouco tempo, cerca de 2 semanas atrás, eu tive a alegria e a honra de ir à cidade de Manaus participar da 2ª edição do evento Amazon 1, que foi idealizado pelo meu querido amigo e ex-conselheiro da Anatel, Moisés Moreira. Em Manaus, minhas senhoras e meus senhores, eu tive a oportunidade de visitar uma aldeia indígena. E ali eu vi de perto como a internet pode transformar a vida de pessoas e pode transformar realidades. Lá, ela não significa só lazer ou informação, é educação, é economia e, muitas vezes, é saúde e é vida. A pajé da comunidade me disse que a maior necessidade daquela população era a telemedicina. Imaginem, os senhores e as senhoras, como é complicado levar um indígena que normalmente vive em locais de muito difícil acesso até um hospital sem saber se haverá vaga para atendê-lo naquela sua enfermidade. Isso mostra, senhoras e senhores, o tamanho da nossa responsabilidade e, mais do que isso, mostra o desafio que temos a enfrentar e como o acesso à internet pode representar a diferença entre a vida e a morte do cidadão brasileiro. É nesse ponto, senhoras e senhores e meu querido Ferrari, que eu conclamo a sensibilidade dos 2 novos e ilustres conselheiros da Anatel
que acabaram de ser nomeados, o conselheiro Otávio Pierante e o conselheiro Edson Holanda, que com certeza contribuirão e muito nessa agenda que hoje nós estamos a debater aqui, meu querido Flávio, presidente da EASE. Ainda sobre o edital do 5G e ainda sobre o leilão da quinta geração, meus queridos amigos, senhoras e senhores, e falando um pouco da Amazônia, nós destinamos bilhões de reais para implantar e ampliar infovias subfluviais naquela região, como parte do programa Amazônia Integrada e Sustentável, que tem como principal projeto o Norte Conectado. Ao todo, a extensão dessas infovias será de mais de 12 mil quilômetros de fibra ótica, atendendo cerca de 59 municípios e beneficiando cerca de 10 milhões de pessoas, incluindo comunidades ribeirinhas, incluindo indígenas e quilombolas. E aí, por ser um tema do nosso painel, eu destaco que a tecnologia subfluvial é inovadora e sustentável. Ela não exige desmatamento, tem longa durabilidade, meu querido Flávio, e gera pouco resíduo. Além disso, temos trabalhado, a Anatel, para transformar multas aplicadas às operadoras em obrigação de fazer, que realmente fazem diferença, como aquela de conectar escolas públicas e a de criar programas de inclusão digital para mulheres em situação de vulnerabilidade. Significa isso, senhoras e senhores, que estamos garantindo acesso à internet para a parcela da população que, de uma forma ou de outra, é excluída. E a agenda ESG, que vem crescendo dentro da Anatel dia a dia, tem nos ajudado a olhar para o futuro de maneira sustentável. Esse tema tem sido capitaneado de forma brilhante e dinâmica pelo conselheiro Alexandre Freire, e estamos desenvolvendo, junto com parceiros, ações que possam permitir avaliar de forma transparente os impactos ambientais, sociais e de governança das empresas. Para citar apenas um exemplo, aproveitando aqui a presença do Márcio Lino, eu menciono o trabalho que estamos realizando em parceria com o Banco Americano de Desenvolvimento, o BID, no sentido de criar um selo ESG para o setor de telecomunicações do Brasil. Amigas e amigos, a mensagem que eu quero deixar aqui hoje é muito simples. A conectividade não é um privilégio. A conectividade é um direito. A conectividade não é um privilégio. A conectividade é um direito do cidadão. Nosso trabalho na Anatel é exatamente esse, é garantir que a tecnologia chegue a todos, principalmente aos que mais precisam. Cada projeto, cada decisão, cada iniciativa da agência tem que olhar para isso, como gerar mais inclusão, mais oportunidades e mais qualidade de vida. Agradeço, meu querido Ferrari, todos do Telebrasil, agradeço novamente pela oportunidade de estar aqui, mas já peço licença a todos agora, nesse momento, porque preciso voltar à agência. Hoje é dia de presidir a minha última reunião lá no Comitê de Defesa dos Usuários do Serviço de Telecomunicações. Saio com a tranquilidade de que esse debate será rico e inspirador. E a Anatel seguirá firme em seu propósito de promover conectividade de todos os brasileiros e brasileiras, independentemente de onde eles estiverem. Então, era isso que eu tinha a dizer nessa tarde de hoje, agradecendo a todos pelo convite, devolvendo aqui um abraço aqui carinhoso aos que me convidaram para esse evento e dizer, vamos em frente, vamos conectar o Brasil. Conectividade é inclusão digital, e inclusão digital é inclusão social. Meu abraço a todos e obrigado pelo convite. Fiquem todos com Deus. Boa tarde. Obrigado, conselheiro. Por favor, fique à vontade. Obrigado pelas suas contribuições tão ricas, não só aqui para o nosso painel, mas também para toda a sua atividade dentro da agência ao longo desses anos.
Bom, o conselheiro Vicente já nos deixou vários ganchos aí sobre infraestrutura. E aí, Flávio, já vai se preparando, que você viu que ele levantou a bola já, né? Eu vou usar. Mas antes disso, eu queria aproveitar e passar a palavra para as mulheres presentes aqui na mesa, né, e convidar minha colega Joanes, né, para ela poder falar um pouco, né, dos destaques de atuação da Vivo na frente de sustentabilidade, hoje e que vem para frente. Né. O Christian já fez um pequeno spoiler de manhã, né, no painel com o Samuel, mas falou muito pouco. Agora eu queria que você detalhasse um pouco mais o que a Vivo está fazendo e o que a Vivo está planejando na linha de sustentabilidade aqui das operações do Brasil. Ótimo. Bom, boa tarde a todos e a todas. Vou começar numa linha do tempo, lá em 2015, quando teve o Acordo de Paris. A Vivo foi uma das primeiras empresas no mundo do nosso setor a assumir compromissos extremamente ambiciosos de redução de emissão, 100% energia renovável. E essas metas elas estavam estabelecidas ao longo do tempo até 2040. E a Vivo foi uma empresa que foi antecipando todas essas metas. Em 2018, a gente foi a primeira empresa do grupo fora da Europa a ser 100% energia renovável. Hoje a gente tem mais de 70 usinas espalhadas por todo o país, hídrica, solar e biogás. Outra meta que a gente antecipou foi em 2019, a gente se tornou a primeira operação a ser 100% carbono neutro, ou seja, todas as emissões que a gente não consegue evitar, a gente compensa através de créditos de carbono, de proteção e de regeneração. Um outro passo que a gente deu, com as metas aprovadas no SBTi em 2016, a gente tinha como meta também reduzir 90% das nossas emissões. Atingimos esse compromisso em 2023, 2024 repetimos e temos como missão manter a redução em 90%, ou seja, os 10% a gente compensa. Nessa jornada na linha do tempo, a gente entendeu que a gente deveria dar um passo maior, porque o planeta pede. A gente está vivendo as emergências climáticas e a gente tem como dever e a missão de impulsionar essa contribuição para reduzir as emissões. Em 2021, iniciamos uma jornada com a nossa cadeia de fornecedores. Hoje a Vivo tem, para vocês terem uma ideia, são mais de 1.200 fornecedores. Desses 1.200, a gente fez um recorte dos fornecedores que são mais intensos em carbono. São 125 que representam ali mais de 80% das nossas emissões. Entendemos que, se esses fornecedores também reduzirem as suas emissões, é possível a Vivo ser uma empresa net zero até 2035, e não 2040, como era estabelecida a meta. A gente vem trabalhando com esses fornecedores, a gente tem uma consultoria, uma Big Four, e eu sempre costumo dizer que é uma consultoria que é para os nossos fornecedores, não é para a Vivo. Esses fornecedores podem acionar a consultoria, desenvolver planos, metas, fazer inventários e ter um compromisso com o clima. Quando iniciamos a jornada do programa, a gente tinha apenas 30% dos nossos fornecedores que tinham alguma atuação pelo clima. A gente fechou 2024 com 87% desses fornecedores que hoje estão atuando pelo clima. Então, para ver a potência que tem uma marca quando ela se compromete genuinamente de impulsionar toda a sua cadeia de valor para atuar com o clima. Nessa jornada de clima, o Christian deve ter falado hoje também do compromisso. Semana passada, a gente fez um marco, que é um marco no nosso setor. A gente é a única empresa da América Latina que anunciou um compromisso tão ambicioso e de longo prazo. São 30 anos de compromisso que a gente assumiu com a Amazônia em proteger e regenerar. É um compromisso com um contrato assinado, onde a gente vai ajudar a proteger a maior biodiversidade do planeta. Então, a gente veio dando passos e olhando sempre para o futuro, aonde uma marca deveria estar, uma empresa de telecomunicações deveria atuar. E quando olha para o nosso setor, tem um outro impacto que é sobre resíduo eletrônico, né? Pouco se fala, mas a marca é uma marca que muito fala e muito move esse tema. A gente lançou em 2006 o programa, que é o Recicle com a Vivo. Qualquer pessoa, sendo cliente ou não cliente, pode ir em um dos nossos 1.800 pontos de coletas, que são as nossas lojas espalhadas por todo o país, e deixar seu resíduo, que está lá, provavelmente muitos de vocês devem ter uma gavetinha com cabo de celular que não funciona mais, um celular velho, um carregador, enfim, até um tablet antigo, que fica, as pessoas não têm muito a opção, aonde eu posso descartar?
E a Vivo te dá essa opção de onde descartar. 100% desse resíduo ele é reciclado e volta para a indústria. Nos últimos anos, a Vivo coletou ali 187 toneladas de resíduo eletrônico e assumiu um compromisso que até 2035 ela quer coletar mais 225 toneladas. Então, são passos a passos que a gente vem dando. E o reflexo de aonde a Vivo está são os assessments de mercado, que a gente olha muito para esses assessments, tanto local quanto internacional. A Vivo lidera no setor todos os assessments. Se a gente olhar para o Dow Jones Mundial, a gente faz parte da carteira, e a Vivo é a 6ª empresa no nosso setor mais sustentável do mundo pelo Dow Jones, e tem a maior pontuação entre todos os setores no Brasil, o que demonstra um comprometimento e uma governança desses temas no social, no ambiental e de governança. E ontem o Easy fez o rebalanceamento da carteira e a Vivo agora lidera o setor também com a maior pontuação. Então, são frentes que demonstram que a gente está sempre olhando para o futuro, como gerar esse impacto positivo na sociedade e no meio ambiente. E os assessments acabam sendo um farol de quais são as melhores práticas que a gente tem que implementar, como impulsionar. Eu até estava ontem comentando numa outra reunião que há uns 6, 7 anos atrás, o Márcio vai lembrar, assessment não era uma coisa muito comentada no mercado, né, Márcio? As empresas tinham muito o olhar de mais um assessment para responder. E a gente sempre olhou para os assessment como uma oportunidade de aonde a barra está, para onde a gente tem que ir, qual a melhor iniciativa, que empresa no mundo está olhando para o tema de diversidade, de educação, de governança, como trazer essa melhor prática localmente. E hoje a gente vê que as empresas olham para esse assessment como um valor, como um destaque, porque ela serve para posicionar para o mercado que estágio de maturidade a empresa está em sustentabilidade. Então, a Vivo tem sempre esse olhar de onde ela quer estar como destaque em sustentabilidade. Obrigado, Joanes. Interessante essa questão do assessment, né? Eu conheço o Joanes há uns longos anos, então a gente já conversa bastante sobre esse assunto do tema de sustentabilidade, e realmente, no passado, não se via com essa visão produtiva, essa visão de você ter uma referência, de você buscar alguma coisa que você ainda não está fazendo, né? E eu acho que isso vai entrar um pouquinho na fala do que a Anatel está fazendo agora, né, dentro do selo que o Vicente também trouxe, que eu vou deixar a oportunidade para a Cristiane falar. Não vou falar nesse ponto, mas antes, Cristiane, eu vou, para a gente rolar, vou pegar um outro pedaço, né, que eu já tinha preparado o Flávio aqui, também para poder ser justo, dar a sua oportunidade de se preparar, né? O conselheiro Vicente falou, né, da parte da Anatel trabalhando dentro dos editais e fomento de infraestrutura, também de obrigações que estão ligadas à sustentabilidade, conectividade. E a EAS nasceu exatamente, né, de um desses exemplos, né, um exemplo concreto que nós temos da fala do conselheiro. Então, eu queria que você trouxesse para a gente, Flávio, como é que está essa evolução do programa do Aprender Conectado, e fala também, aproveitando, qual o desafio, como é que é o tamanho desse desafio, principalmente em comunidades mais vulneráveis, áreas mais distantes, o que é conectar as escolas aí pelo Brasil? Por favor. Bom, prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, Marcos Ferrari, toda a Telebrasil. É uma honra. O ano passado eu estive aqui também, a gente estava começando todo o trabalho, né? Aquilo que o conselheiro Vicente falou é muito importante, que foi a Anatel, juntamente com o Tribunal de Contas da União, elaborou toda uma contrapartida, né, necessária para diminuir esse gap que a gente tem de conectividade, principalmente na parte de escolas e outros, né, com as demais empresas, com a EAF, com a EAD também. Então, só para se ter uma ideia, a gente ficou com uma meta aí para cumprir, de contribuir com a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, que hoje identifica um gap de conectividade não adequada de escolas, de cerca de 138 mil escolas. Dessas 138 mil escolas, a EAS tem a responsabilidade de conectar cerca de 40 mil escolas dessa política pública, né? Tem outras iniciativas, como o FUST e outros que estão também conectando escolas, mas para a EAS ficou realmente aquelas mais desafiadoras, são as escolas mais distantes, as escolas rurais, as escolas indígenas, as escolas quilombolas. Então, para falar um pouco de como está esse trabalho hoje, no início foi bastante desafiador, fizemos um piloto de 177 escolas em 10 municípios, e são 2 municípios de cada região,
e ali a gente aprendeu muito as diferenças que tem esse Brasil continental que a gente tem. Então, a gente conseguiu conectar escolas em aldeias indígenas a 6 horas de carro, escolas a 4 horas, a 8 horas de barco, escolas que a gente tentou chegar, mas não conseguiu, porque o rio estava baixo, outras o rio estava na época de cheia. Enfim, esses são os grandes desafios. E nessa toada, né, desde a criação da EASSE, ali no final de 22, início de 23, realmente começou esse trabalho do piloto, quase todo ano de 23. Aí, 24 e agora em 25, a gente vem avançando bastante. Mais cedo, o presidente Guevara até falou que a gente tinha conectado 6 mil escolas, mas foi atualizado nossa produção de agosto, e ontem a gente adicionou mais 2 mil escolas nessas escolas totalmente conectadas. Nós estamos hoje com mais de 8 mil escolas já conectadas e funcionando. São exatamente 8.146 escolas totalmente conectadas, e a gente continua avançando a passos largos. Nesse último mês de agosto, com todos os parceiros que a gente já contratou para execução em todo o país, a gente conseguiu, em um mês só, conectar 2 mil escolas. E essa régua vai aumentando daqui para frente. Então, nós temos todo um time envolvido nisso, o pessoal de planejamento, de engenharia, nosso back-office, nossa administração, trabalhando com muita seriedade para que a gente consiga entregar aquilo que se espera. Dessas escolas aí, são mais de 6 mil, dessas 8 mil escolas, mais de 6 mil escolas são rurais, pra vocês terem uma ideia. Então, tem mais de 300 escolas indígenas, totalmente, né, dentro de aldeias. Então, tem um desafio enorme e a gente está preparado para isso. Nós planejamos bastante a execução de toda a nossa operação esse ano. A gente tem conseguido conectar mais de 100 escolas por dia. Isso é um número bem impressionante. Comentando outro dia com o André Leandro, presidente da Telebrás, ele ficou impressionado com esse número, né? Mas a gente tem conseguido. E, assim, uma coisa que eu destaco também, essa parceria com a Telebrás, a gente já conseguiu implantar várias escolas com conexão satelital. A gente já implantou, por meio da Telebrás, mais de 700 escolas também, onde não era possível chegar com fibra, com rádio, com outra tecnologia. Então, assim, é um trabalho muito desafiador, mas nós temos certeza que estamos aí com todo o apoio das empresas associadas, vencedoras do leilão, né, da Vivo, claro, TIM e Algar, que tem dado toda a contribuição, né, na nossa Assembleia Geral, nosso Conselho de Administração, e o apoio de todo o GAP, né, o Grupo de Acompanhamento dos Projetos de Conectividade, por meio da Anatel, que o conselheiro Vicente é um grande parceiro, por meio do Ministério das Comunicações, o MEC e as operadoras. Obrigado, Flávio. Lembro que nas primeiras discussões do GAP, né, antes da criação, quando estava criando a EASSE com o conselheiro Vicente, as primeiras perguntas eram quem conectar, onde estão a demanda. Acho que foi o primeiro grande desafio, né? E aí, como você comentou, vocês estão trabalhando aqui naqueles locais onde tem os maiores desafios de conexão para chegar. Muito brilhante para a inclusão digital. Eu vou voltar a palavra para a Anatel. Agora sim, Cristiana, vou pedir para você complementar um pouco já o que o conselho nos trouxe e falar mais em profundidade como é que a Anatel tem trabalhado para induzir essa agenda de sustentabilidade, essa agenda ISG, né, internamente dentro da própria agência. Como é que está se coordenando, né, com as práticas das empresas, né, de forma até que se evite um aumento de carga regulatória, né, que tipo de regulação a Anatel está buscando, né, dentro desse mundo, e se isso vai ser mantido. O conselheiro trouxe muito a questão dos editais, estamos vendo aqui com a EASSE um exemplo concreto, né, de como isso se transforma numa política pública, né, a ser implementada, e se a Anatel vai continuar seguindo nesse caminho. Obrigada, Márcio. Boa tarde aos meus colegas de painel, boa tarde a todos os presentes. Samuca, bora abraçar uma árvore quando a gente sair aqui do painel? Quando a gente fala de adoção de determinadas práticas e tecnologias de sustentabilidade e práticas ISG, tem sempre aquele que quer fazer só um relatório bonito para botar no site.
Ele acha que aquela empresa acha que abraçar uma árvore é suficiente. Tem também as empresas que começam com expectativas super altas, mas elas não têm uma agenda de escopo, prazo e execução. E aí acabam abraçando também a árvore. Queriam mais, mas acabam só abraçando a árvore. E já tem empresas que têm uma musculatura e conseguem criar uma materialidade na agenda de sustentabilidade. Tem áreas definidas, planejamento, incentivos concretos. Quando a agência, que é parte da administração pública, entra nesse ambiente de ambiental e social, é muito importante dizer que o que move a gente é o interesse público. Esse é o nosso hype de sempre. E é a partir do interesse público que nós, enquanto executores de política pública, temos feito e agindo com muitos nudges para forçar a internalização e a atuação das empresas nesse ambiente ESG. Então, quer participar do edital? Quer participar do novo edital dos 700? Então, sim, vai ter que comprovar realizações de prática ESG. Estamos dizendo quais? Não. Mas as empresas terão que se estruturar para realizar isso. Quer crédito barato para construir infraestrutura via FUST? Ok. Então, vai ter que conectar escolas. Quer converter multas em obrigações de fazer? Maravilha, vamos pensar em projetos de habilidades digitais. Então, para quem não percebeu, essas são medidas regulatórias de incentivos regulatórios que a Anatel tem criado para estimular uma estruturação das empresas, para que todas ganhem musculatura e foquem em práticas sociais e ambientais responsáveis. Eu diria que o custo é muito baixo, considerando todos os exemplos que eu dei. E nós estamos dando incentivos muito positivos para essa estruturação das empresas. E aí alguém vai dizer, ué, mas por que você está incentivando? Nós estamos setados, como eu disse, no interesse público. Então, isso é fundamental para que as empresas criem diferencial competitivo, é fundamental para o benefício dos consumidores, dos brasileiros e para as metas de conectividade. Hoje, 92% dos moradores brasileiros têm acesso a 4 ou 5G. A pesquisa de 23 da GSMA diz que 54 milhões de brasileiros têm acesso, mas optam por não usar, ou por questões de insegurança, ou por questões de falta de habilidade digital. Gente, eu vou repetir. 54 milhões, quase um quarto da população brasileira tem acesso, mas não faz uso da tecnologia. E com todos esses projetos que nós estamos estimulando a sociedade e as empresas a quebrarem a barreira do uso através de projetos ESG. Ah, Cristiana, mas isso não é coisa de governo, não é de coisa de política pública? É também. Mas é um trabalho conjunto. No ecossistema digital, nós temos diversas empresas que, por exemplo, ao cobrarem uma licença de um software, cobram reduzido para estudantes. Isso é ótimo para os estudantes. Mas vocês não acham que também não é ótimo para a empresa? Porque essa empresa está fidelizando aquele futuro profissional? Ou seja, fica muito evidente que projetos ESGs, eles reduzem lacunas de uso e lá na frente vem uma rentabilidade. De novo, tentando endereçar e responder a sua questão de custo, Márcio. E a Anatel está possibilitando isso a todas as empresas do nosso setor.
Então, para não me alongar muito e dar tempo de mais perguntas, Márcio, eu queria responder sim. A Anatel vai continuar estimulando em novos editais práticas de sustentabilidade e ESG. A Anatel, de outras formas, também continuará incentivando com práticas regulatórias essas atuações. A gente quer ampliar, a gente não vai reduzir, porque é preciso reduzir mesmo, são as lacunas de uso. E, até agora, fica muito evidente que os custos desses incentivos regulatórios mais geram benefício do que qualquer outra coisa. Essas são as minhas ponderações iniciais, Márcio. Obrigada. Muito obrigado, Cristiano. Ficou latente que a agência está estimulando o setor privado, né, nas práticas ESG, já achou o seu caminho e está acelerando, pelo que você está trazendo aqui para nós, nesse caminho em si. E aí eu queria ouvir um pouco da visão privada, né? Voltar aqui para a Joanes, para ela falar como que as empresas, então, estão vendo isso, esse grau de comprometimento, esse estímulo da Anatel, como as empresas se mantêm comprometidas efetivamente com essa pauta no dia a dia, até em momentos tão turbulosos como a gente tem vivido no cenário político e mundial, né, onde muitas coisas se questionam, né, de um ponto de vista de efetividade. Que caminho que as empresas privadas estão tomando, ou que caminho deveriam tomar? Muito boa pergunta, Márcio. Eu acho que muito mais que comprometida, sustentabilidade tem que estar na estratégia do negócio, porque é isso que move o indicador. Tem que ter planos, tem que ter meta e tem que reportar para a sociedade como que aquela empresa está avançando. Na Vivo, hoje, a gente tem um plano estratégico de sustentabilidade, que são mais de 100 indicadores, que a gente reporta para 3 comitês de governança. Local, para o CEO, para o Conselho e reporta também para a Madrid, que são indicadores que olham para a empresa com metas de curto, médio e longo prazo. A gente também tem indicadores que hoje compõem o bônus da companhia, metas de ESG, desde diversidade até a questão de redução de emissão, então, para ver o quanto isso está na estratégia. Isso não é um relatório bonito, isso faz parte da estratégia da companhia, quando ela decide crescer seu negócio, mas crescer de forma sustentável, levando conexão, levando inclusão, levando serviços digitais de saúde, de educação, de financeiro também. Isso a gente está falando de inclusão, porque isso faz parte da estratégia da companhia. Quando a gente olha a empresa para longo prazo, até vou voltar do compromisso que a gente anunciou a semana passada, porque ele é histórico no nosso setor, que demonstra a responsabilidade de uma empresa que ela está investindo num contrato de 30 anos para proteger e restaurar a Amazônia, porque faz parte da estratégia, uma empresa que quer gerar impacto positivo na sociedade e no meio ambiente. Então, vai muito mais além de comprometido, tem que estar na estratégia, tem que ser um valor para o negócio. E as empresas que estão desacelerando por uma questão política, isso não era um valor, isso não estava na estratégia. Empresas que têm isso como estratégia, na realidade, está potencializando, está dando uma mensagem diferente para o mercado. Que sim, esse é um tema, sim, a gente quer ocupar o topo desse tema, a gente quer ser referência em todas as frentes, de governança, do social e do ambiental. Obrigado, Joanes. Bom, então, um caminho, acho que corrobora um pouco com a visão da Anatel, que é um caminho, né, que a gente vai sempre em frente. Né? É um caminho que a gente não vê uma curva de retorno, vamos dizer assim, desse caminho. Né? E cada um vai tomando, cada empresa vai tomando seu caminho. Flávio, você falou para a gente do desafio passado, né, vamos dizer assim, de os resultados que foram alcançados até agora, até com a atualização dos resultados, com mais de 2.000 escolas conectadas. Fala um pouco das perspectivas futuras. Né? Quais são as perspectivas futuras aí de conclusão dos trabalhos da EAS, né, desse cronograma daqui para frente? Aí? O que a gente vai estar observando aí até o final de 2025, nos próximos anos, até 2026, pelo menos? Bom, como perspectiva futura, a gente tem alguns números que a gente tem em mente. No caso, com as 8.000 escolas já conectadas, a gente já conseguiu aí, atender, beneficiar mais de 1 milhão de estudantes. O projeto como um todo é para atingir mais de 4 milhões de estudantes em todo o país. Esses estudantes estão concentrados, na sua maioria, na região norte e nordeste.
E na parte centro-sul a gente atende também, a gente tem conectado escolas, como, por exemplo, as escolas afetadas pela enchente do Rio Grande do Sul, recente. A gente está conectando mais de 600 escolas naquela região toda atingida e temos avançado bastante. A gente está com uma meta muito ousada para esse ano ainda, com o aumento agora das contratações das empresas parceiras. A gente quer atingir 18 mil escolas conectadas ainda esse ano. Uma meta bastante ousada, mas a gente tem a certeza de que está fazendo de tudo para atingir. E, até o fim do projeto, a gente quer levar essa conectividade, que seja possível levar uma educação significativa para essas comunidades que historicamente são excluídas no país. E é isso, a gente está como meta, até o fim desse ano, 18 mil escolas. Até o fim de 2026, aproximadamente 40 mil escolas a gente tem como meta de implantar. Excelente. Bom, estamos nos direcionando aqui agora para os minutos finais do nosso debate, então eu vou, em vez de fazer uma pergunta para cada um, eu vou pedir para cada um dos convidados fazer suas considerações finais, né, fazendo essa conexão entre inovação, conectividade, sustentabilidade e inclusão, né, do ponto de vista público-privado, né, de educação, de modo geral. Começando pela Cristiane, por Joanes e Flávio, para a gente poder seguir e encerrar o nosso painel. Por favor. Bom, queria, mais uma vez, estimular a mudança de mentalidade. E ela é top-down e bottom-up também, né? Todo mundo tem que, dentro das instituições, se ajudar e entender que a inovação é o motor para projetos e agendas ESG. E, evidentemente, para que não gere um custo ou um ralo de dinheiro, né? Dinheiro indo embora pelo ralo, é necessário que haja materialidade, um escopo bem definido, prazos e entregas. Entregas concretas para que elas gerem benefícios e rentabilidade. E rentabilidade falando da forma mais ampla possível. A Anatel ela tem feito internamente os seus trabalhos, mas também tem se colocado como um grande incentivador para que as empresas sigam nessa rota. E, dessa forma, nós entendemos que, sim, será possível incluir. E incluir não no sentido apenas de acesso, mas no sentido de uso de tecnologia, de inclusão digital, que é também o motor da própria transformação do país. É isso. Obrigada, Márcio. Bom, obrigada pelo convite novamente. Consideração, olhando para o negócio, sem sustentabilidade não há negócio. Empresas que hoje estão atuando e não estão olhando para isso, estão deixando de gerar valor. Quem não começou, comece pequeno, comece com um plano, comece com uma política, comece com inclusão, comece com diversidade e, aos poucos, vá almejando outros patamares. No futuro, essa conta vai chegar, a sociedade vai cobrar muito. E as empresas que não estão atuando serão cobradas no futuro. Então, olhe também para isso como um diferencial de negócio, como gerar valor. Tem várias formas, tem o Pacto Global, que as empresas podem se olhar também com as melhores práticas, por onde começar. Porque hoje estar numa empresa como a Vivo, do tamanho que ela é, parece que é muito fácil, não é? Tem desafios como todas as outras empresas. E, quando a gente olha para as pequenas, elas têm muito potencial para estar no mesmo patamar de referência. Então, comece pequeno. Lá atrás, a gente começou pequeno também. A gente começou logo da privatização, a gente começou fazendo relatório, depois implementando políticas, e foi degrau por degrau. E chegou uma hora que a empresa viu que aquilo tinha muito valor para o negócio. E hoje é um dos pilares estratégicos da Vivo. O pilar chama Futuro Vivo. Então, é um convite para todos, uma reflexão de empresas que não estão nesse patamar, para que venham fazer parte dessa jornada, que comece, de alguma forma, comece, mesmo que pequeno. Bom, o convite já está aceito, a EACE, por meio da nossa diretora Gina, que encampa várias causas dessas, nós estamos implantando várias medidas também para tentar trabalhar essa parte tanto do social quanto ambiental, né, e de governança. Mas só
para finalizar, lembrando assim da parte, né, do ESG, parte social, os resultados que a gente apresentou eles demonstram a importância do projeto, né, do Aprender Conectado e da EASSE, da política pública, né, trazida pelo edital do leilão de 5G. Na parte, uma coisa que eu não comentei, mas que a gente tem executado também, nas escolas indígenas, rurais, que não possuem energia, a gente tem instalado as usinas fotovoltaicas com emissão, né, com baixa emissão e captação sem agredir tanto ali ao meio ambiente também. A gente já instalou mais de 1.240 usinas fotovoltaicas. Estamos gerando mais de cerca de 5.500 kWh hora dia de energia, e isso tem apoiado muito essas comunidades que precisam. A gente está integrado também com a iniciativa do Norte Conectado, nossas escolas mais ribeirinhas. A gente já conectou centenas de escolas utilizando essa infraestrutura, que também não agride tanto aí ao meio ambiente, e a gente está junto, fazemos parte desse ecossistema das operadoras e de todo o GAP, o governo como um todo, o MEC, EMCOM, Anatel, e foi um prazer estar aqui com vocês, Márcio, obrigado pela oportunidade. Bom, chegamos ao final do nosso painel, acho que foi rica a discussão, acho que reforço os convites para que sustentabilidade comece pequeno, não interessa o tamanho, mas comece, esse é o ponto normal. Vimos as iniciativas de políticas públicas fomentadas pela Anatel, como iniciativas privadas, elas se complementam às políticas públicas, e como uma política pública é implementada na prática, né, que eu acho que isso é o mais interessante aqui para ver. Né? Não abraçamos árvore aqui, construímos uma política e implementamos uma política pública. Essa é uma grande mensagem que tem que ficar aqui no final desse painel. Agradeço, então, Cristiana, Joanes, Flávio, né, e uma salva de palmas, por favor, para os nossos debatedores, para encerrarmos o painel.